Scarlett O'Hara é a personagem mais vagabunda, mais piriguete, mais horrorosa que eu já encontrei em toda a minha vida. Gente, eu falei aqui e não tava gravando áudio. Sensacional. Mas então, hoje a gente vai dedicar esse vídeo exclusivamente pra falar mal da Scarlett O'Hara, que é a personagem principal de E o Vento Levou, ou Gone with the Wind, esse romance épico escrito pela Margaret Mitchell. Eu quero falar mal da Scarlett O'Hara durante 20 minutos. Gente, eu nunca conheci uma personagem tão insuportável, tão mimada, tão egoísta, tão ruim. Uma personagem que tem uma alma ruim mesmo, sabe? Os valores morais dela são errados. E de tão bem construída que essa personagem é pela autora, a gente passa raiva o livro inteiro com o nível da burrice que tá impregnado na Scarlett O'Hara. E algumas pessoas falaram assim, não, à medida que você vai lendo o livro, ela vai evoluindo, e aí as coisas vão ficando melhores, ela deixa de ser tão burra. Gente, ela não deixa de ser burra em momento nenhum. Ela acorda burra com os 16 anos dela, que é quando o livro começa, e ela vai dormir com 28 anos burra. Ela nunca deixa de ser burra. A única coisa que, na minha opinião, acontece é que a vida dá um belo de um tapa na cara dela, e aí ela acorda e fala, opa, agora eu vou ter que me virar e tudo, e ela se vira da pior forma possível. Eu, sinceramente, eu não sei da onde que tiraram aí essa personagem como a heroína americana, como uma referência feminina. Pra mim, de referência feminina, a Scarlett O'Hara tem que passar longe. Se eu tiver uma filha, algum dia eu vou entregar esse livro nas mãos delas e falar assim, você pode ser qualquer coisa, menos algo parecido com o que tem dentro dessa personagem. E eu sei que muita gente, ao invés de ler o livro, assistiu o filme. Todo mundo sabe que E o Vento Levou foi transformado para o cinema hollywoodiano em um grande épico, assim, tem 3 horas de duração o filme. É aquele filme da época de ouro de Hollywood, a personagem principal, vivida por uma atriz belíssima, ficou marcada por gerações. O outro personagem, né, que compõe, que é o Gerard Butler, que é o ator que ele vai fazer o papel do Hat, ele também era muito querido, as mulheres rasgavam a roupa por causa dele. Então, assim, marcou toda uma geração esse livro aqui. E eu não esperava encontrar uma qualidade de romance tão boa quanto a que tem aqui dentro, tá? Então eu esperava realmente um livrinho bem água com açúcar, assim, pra eu desanuviar a minha cabeça e pensar em outras coisas, largar a filosofia política de lado. Mas, cara, a discussão que tem aqui dentro, principalmente por causa do pano de fundo que se passa o livro, é uma discussão sensacional. Tem muita coisa pra ser tirada daqui. Então a gente precisa começar por partes, tá? Eu vou só explicar que eu tenho em mãos aqui essa versão em inglês, que é do original, porque alguém me disse em algum lugar, eu não lembro em qual vídeo, que seria uma leitura muito interessante de ser feita em inglês, porque o romance vai se passar durante a Guerra Civil Americana, então a gente tem um momento em que há a abolição da escravatura no Sul, e nós temos personagens negros ainda escravos, e como vocês já devem saber, existia um dialeto específico dos escravos americanos. Já devem ter escutado em filme, umas dublagens meio mal feitas, assim, tentando replicar esse dialeto. E a autora vai tentar trazer a forma de falar do negro para dentro do livro. E a tradução ficaria um pouco prejudicada e tudo. Só que, assim, sinceramente, eu li no inglês ao mesmo tempo que eu li em português, porque existe essa versão que está disponível pelo Kindle Unlimited, então eu consegui esse livro de graça em português, não paguei 2 vezes, que é essa edição aqui, do E o Vento Levou, com a tradução de Marilene Tombini. Eu gostei bastante dessa tradução e eu não acho que ficou devendo muito pro inglês. É claro que, se você quiser treinar o seu inglês, esse livro aqui é muito bom, porque não é uma linguagem muito complexa. A Margaret Mitchell vai escrever isso, acho que em 1930, entre 1940, ela vai ambientar o romance ali durante a Guerra Civil, então não foi um romance escrito lá em 1860, e como todo romance, como todo bom romance, a linguagem é muito tranquila de ser lida. E eu, pessoalmente, eu não tinha lido nada até então sobre a Guerra Civil Americana. Eu não gosto muito da história dos Estados Unidos. Eu acho que a gente fica sobrecarregado de informação sobre os Estados Unidos o tempo inteiro. Então, tudo que eu tinha visto era um en passant, assim, durante a escola. E eu vou recomendar que vocês assistam o vídeo do professor Guilherme Freire, no qual ele vai falar sobre a formação dos estados americanos, principalmente dos estados do sul dos Estados Unidos. Ele vai falar sobre essa formação a partir de uma perspectiva
da religião. Então, como esses estados foram formados religiosamente. E é uma perspectiva muito legal, porque a personagem principal, ela vai ser filha de uma francesa católica que se casa com um irlandês que veio fugido da Irlanda porque aconteceu um assassinato, uma loucura só. Então, da parte da mãe dela, ela era uma nobre francesa. Uma nobre francesa em decadência, tá, gente? Porque uma coisa interessante é que você vai perceber que nessa região do sul dos Estados Unidos, eles vão tentar replicar um sistema de nobreza inglês, europeu, assim, mas vai sempre ficar parecendo aquela imagem meio mal pintada do que acontecia na Europa, sabe? Porque você vai ver essas grandes casas, esses grandes nomes do sul, essas grandes famílias, só que, por exemplo, o pai da Scarlett O'Hara vem fugido da Irlanda e ele não é nobre coisa nenhuma, e ele casa com uma nobre francesa, assim, também meio passada já. E ele é recebido pela sociedade do sul da Geórgia, o estado específico onde a história se passa, de braços abertos. Então, isso não aconteceria, por exemplo, numa Inglaterra aristocrata. E outra coisa interessante também é que eles vão replicar aquele sistema de criados dentro das grandes casas. Só que é claro que os criados ali são negros. E vai haver uma distinção entre os negros da casa e os negros da plantação. Isso fica muito óbvio e muito bem trabalhado pela autora nesse romance aqui. Tanto que o negro da casa vai ser considerado pela Scarlett O'Hara como parte da família até certo ponto. Então, assim, eles fazem várias concessões para esses negros que são negros de família mesmo, e são concessões que não são feitas para o negro do campo. Vocês já devem saber também que o que foi o estopim da Guerra Civil Americana foi essa questão da abolição da escravatura. Eu já havia comentado com vocês que no livro A Lei do Bastiat, a gente tem o Bastiat, em 1850, um francês, né, que estava comentando sobre a sociedade americana, e nesses comentários sobre a liberdade e sobre os fundamentos da liberdade, ele vai ser bem claro que os Estados Unidos seria uma nação referência no que diz respeito à liberdade, à construção dos direitos civis e tudo, menos no que tange a questão dos escravos e dos impostos de importação. E o que ele diz é que essas duas questões, mas principalmente a questão dos escravos, vai ser o estopim aí de uma coisa muito ruim para frente, e aí 11 anos depois estoura a Guerra Civil exatamente com esse pano de fundo bem marcado, que seria o norte tentando forçar o sul a aderir à abolição. E como essa sociedade sulista, como os Estados Confederados, como eles eram chamados, funcionava, como isso passa a deixar de funcionar depois do fim da Guerra Civil. O livro ele vai entrar ali no período chamado de reconstrução. Os estados do norte tentando forçar uma nova sociedade ali no sul mesmo, mas mais do que isso, você percebe que realmente eram dois países diferentes, sabe? Então você tem todo o ódio contra os Yankees, que era o pessoal da União, sendo cultivado ali no sul durante muitos anos, e eles vão pra guerra com sangue nos olhos mesmo, e eles vão pra guerra com muita vontade de vencer, porque é como se você fosse pra guerra contra outro país mesmo. A gente não tá falando do mesmo país, a gente não tá falando de Estados Unidos contra Estados Unidos, estamos falando de sociedades marcadamente muito diferentes. E depois que esse período da reconstrução aparece, você vê a União forçando, inclusive, a adoção de leis específicas pelos estados que perderam, forçando impostos, forçando multas. Então, é um tratamento de perdedores de guerra mesmo, assim. Então, mais ou menos o que fizeram com a Alemanha ali no final da Primeira Guerra Mundial, é o que a União vai fazer com os estados do Sul no período da reconstrução. É claro que a gente tem essa história escrita a partir da perspectiva da Scarlett O'Hara, que é uma pessoa que está vivendo ali na aristocracia sulista, então ela tem tudo a perder com a guerra e nada a ganhar, mas se você se colocar ali sobre o ponto de vista de um espectador razoavelmente imparcial, dá para absorver muita coisa. E aí, nesse momento, esse aqui é um momento de me gabar da minha nova aquisição, que é essa enciclopédia da DK, que é a história do mundo mapa por mapa. Então é uma enciclopédia enorme, como vocês podem perceber, ela é inclusive bem pesada, que vai mostrar literalmente a história do mundo a partir do período pré-histórico, mapa por mapa. E nessa enciclopédia a gente vai ter um mapa da Guerra Civil. Olha só, um mapa bem interessante da Guerra Civil, que vai mostrar como que funcionaram as principais batalhas, onde aconteceram, onde que os
membros da União foram derrotados, onde que os Estados Confederados foram derrotados, os principais pontos da guerra, assim, e como os Estados Unidos era dividido na época, como que isso ficou bem separadinho, assim, é bastante interessante essa parte aqui. Então eu recomendo que antes de você começar a leitura do E o Vento Levou, você tenha uma perspectiva bem legal sobre o que foi a Guerra Civil. E eu fui fazer isso depois, porque eu não sabia que estava ambientado nessa época. E eu fiz isso através de um documentário muito legal. Vou deixar o documentário linkado aqui, tá legendado, bonitinho, você não precisa falar inglês. Mas sobre a história especificamente, por que eu achei a Scarlett uma porta, uma burra de tão burra? Primeiro que ela é burra mesmo, então desde o início do livro vai ficar claro que ela vem de uma família que não valorizava os estudos e que achava que a outra família, que é também um dos personagens principais, que é a família dos Wilkers, eles acham que essa família que se preocupa com ler Shakespeare, com livros, com viagens construtivas para a Europa, essa família é uma família besta, porque o interessante mesmo é você saber trabalhar na terra e tal. Só que até aí tudo bem, até aí a gente não teria problema, grandes problemas, né? Mas a questão é que a Scarlett O'Hara, ela é realmente tapada a ponto dela não... Primeiro, ela começa com 16 anos, não ligando pra nada além de conquistar um marido ou de fazer intriguinhas com os crushes ali das amigas dela, dos outros caras que estão dando em cima dela e que ela não quer. Ela tem uma fixação absurda por um cara específico, porque ela cria uma imagem em cima desse cara, que é uma imagem absolutamente falsa, que ela é tão burra que ela não consegue compreender o quanto ela é burra, sabe? Em determinado ponto, um dos outros personagens principais, que é o Het, vai trazer um trecho de Shakespeare, de Macbeth, e ela vai simplesmente ignorar e falar: o quê? O que se disse? Ela tá lamentando a vida dela, como ela sempre lamenta pra esse personagem, e ela tem todas as crises morais, todas as conversas morais a partir do momento em que a guerra explode. Ela vai ter com esse personagem específico, que é o Het, que é o pior personagem que ela pode ter essas crises de consciência moral, porque ele próprio, ele é muito ruim, eticamente falando, a construção moral dele é muito ruim. O Het, ele acaba mudando depois que ele tem filhos, então ele acaba percebendo que ele não poderia viver essa vida extremamente desonesta, porque aquilo ali vai acabar respingando na filhinha dele. A Scarlett não muda em momento nenhum, ela tem 3 filhos e ela continua sendo a mesma Scarlett O'Hara, inclusive uma mãe horrorosa, uma mãe que não liga pros filhos de forma nenhuma. E nessas conversas que ela tem com esse Het, ela fica: ai, o que eu fiz? Meu Deus, eu fui uma pessoa horrível. E ele trata logo de, tipo, reforçar que ela é uma pessoa horrível assim, mas que tá tudo bem, sabe? Tipo, você é uma canalha e não é... Nessa altura do campeonato, você ficar se arrependendo das coisas que você fez não vai ser muito bom pra você. Deixa pra você se arrepender lá no inferno, porque você já foi pro inferno mesmo. E o Het diz assim: será que todo o grande oceano de Netuno poderá lavar este sangue de minhas mãos? Isso é uma citação de Macbeth, né? E ela fala: o quê? Oi? Aí ele: não, deixa. Vai, continua a sua oração. Gente, eu sei, é que muita gente não leu Shakespeare, né? Mas se alguém faz uma citação tão profunda quanto essa, o mínimo que você vai perguntar é: nossa, de onde que você tirou isso, né? Isso aí não é seu não, de que autor e tal. Mas não, ela sempre faz isso, ela não entende nenhum tipo de referência. Ela não tá preocupada com política, ela não tá preocupada com a guerra tá estourando lá no ouvido dela e ela só continua preocupada com as coisas dela, e ela só vai preocupar mesmo em cair a ficha a partir do momento em que a guerra aparece aos seus pés. E aí ela precisa fugir de Atlanta, que o cerco de Atlanta foi um dos episódios marcantes durante a Guerra Civil. A autora vai narrar esse cerco. E aí, a partir do momento que ela precisa fugir, é aí que cai a ficha dela, que ela vai ter que correr atrás das coisas. Eu fiquei muito feliz a hora que a guerra atinge ela. Gente, me desculpa, Deus. Mas eu fiquei muito feliz, ela precisava de um sacode mesmo. E a personagem, que seria a personagem coadjuvante, que é a Melanie Wilker, ela é, na minha opinião, a personagem mais brilhante que eu já vi na minha vida. Ela é uma mulher extremamente bem construída, ela é uma mulher que sabe trabalhar dentro das limitações impostas a ela, sabe? A Melanie Wilker, que deveria ser a personagem principal desse romance, mas aí talvez não teria tanta graça, porque estaríamos falando de uma pessoa tão moralmente correta que o negócio ia perder a graça em determinado ponto, tá? Ela é descrita pela Scarlett como boba, mas só porque a Scarlett é ruim e a Melanie é boa. Então a gente tem sempre essas duas personagens para serem comparadas, e aí que tá. Aí que é o pega do romance, por isso que o romance é tão
bacana. E quando eles estão discutindo sobre o futuro da Geórgia, tem uma questão política que é muito importante, que é a briga entre os republicanos e os democratas, né, como sempre. Só que aqui a gente tem que lembrar que os republicanos nem sempre foram republicanos, os democratas nem sempre foram os democratas. Na verdade, eles sempre foram, mas assim, a partir da década de 60, mais ou menos, o perfil do eleitor democrata mudou e passou a ser mais progressista, enquanto o perfil do eleitor republicano passou a ser mais conservador. Então, houve uma troca dos perfis de pessoas que votam no partido, tá? Não que os partidos efetivamente mudaram de posição ou mudaram de nome, isso é muito importante de ser dito. Os republicanos, então, eram a União. Então, a União que queria a abolição da escravatura, a União que queria sacudir o Sul e não aceitar mais que os negros fossem escravos, eram republicanos, enquanto os sulistas eram os democratas, os representantes da elite, os representantes do status quo. E dessa discussão sobre o futuro da Geórgia, o que vai acontecer agora que a União ganhou, e que os republicanos dominaram tudo, e que os republicanos enfiaram os negros nas câmaras de debate, deram aos negros o direito de voto, o absurdo, negros semi-analfabetos votando, essa é a visão da Scarlett, tá, gente? Em determinado momento ela fala assim, que os democratas nunca voltarão. Só o que sabem fazer é deixar os Yankees furiosos e adiar o dia de sua volta. Só o que fazem é falar e correr por aí à noite com a Ku Klux Klan. E o Hat responde, voltarão sim, eu conheço os sulistas, conheço os georgianos. É um bando de durão e teimosos. Se tiverem que fazer outra guerra para voltar, farão. Se tiverem que comprar os votos negros, como os Yankees fizeram, eles o farão. Se tiverem que fazer 10 mil mortos votarem, como os Yankees fizeram, cada cadáver em cada cemitério da Geórgia estará nas urnas. Então, a questão do sistema eleitoral americano tendo essas fraudes absurdas, permitindo que, por exemplo, pessoas mortas votem, ou que haja essa compra de votos maciça a ponto de mudar o estado das eleições, isso sempre aconteceu. Bom, eu acho que eu acabei te convencendo, né, que essa é uma leitura muito legal. Se você estiver procurando um livro para aliviar a cabeça e, ao mesmo tempo, construir o seu imaginário literário sobre a Guerra Civil Americana, tem muita coisa, gente, para ser discutida aqui. Tem muita coisa legal para ser tirada daqui. Tem muita coisa sobre o racismo para ser trabalhada, sobre a escravatura, sobre a própria guerra civil, sobre discussões morais, construções de personagem, enfim, é um puta livro. Vai aparecer novamente aqui no canal, eu tenho certeza, várias vezes, inclusive. Então, coloca na sua lista aí de livros para ler. Se você estiver acompanhando o ritmo do canal certinho, pode puxar aqui, vamos falar um pouco mais. Eu tenho tantas novidades para contar para vocês também, que eu deixei pro final do vídeo, assim, para não ficar tão atropelado. Até porque eu acho que esse vídeo já ficou um pouco atropelado de tanta raiva que eu tenho dessa personagem, eu tive que colocar pra fora. Mas a primeira novidade é que agora a gente tem canecas personalizadas com a hashtag Seja Menos Bocó. Então, se você estiver procurando uma caneca para tomar o seu cafezinho aí enquanto assiste os vídeos e acompanhar suas leituras, as canecas ficaram super bonitinhas, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu também criei uma lista de desejos na Amazon, que significa que se você quiser me presentear com algum dos livros que tá lá, vai ser muito legal, tá? A Amazon manda direto pro meu endereço e é uma forma de você ajudar a financiar o canal também. Eu criei uma lista com todos os livros que já passaram aqui no canal, nas edições que eu menciono. Se você estiver acompanhando lá certinho, você vai conseguir achar os livros que a gente já comentou aqui no canal na ordem que eu acabei lendo, tá? Não a ordem que nós vamos fazer o ano que vem para iniciantes. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Tem que, se você quiser continuar financiando o canal, a gente tem o Apoia-se, né? O apoia.se/olabocós. E, enfim, eu acho que eu provavelmente esqueci de falar, porque era muita novidade mesmo, mas qualquer coisa eu volto aqui só para contar as novidades para vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.